Olá, meus queridos, mais um vídeo. Vamos falar hoje do terceiro inimigo que nós como cristãos precisamos vencer. Falei do mundo, da carne e hoje vou falar do diabo. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar, né? Ele é nosso verdadeiro opositor. E Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir, né? Ele anda com fúria, bramando como leão, fala que ele tem uma fúria. Saiba que todos aqueles que receberam Jesus, que entenderam o processo de salvação, há uma fúria do inimigo contra você, tá? Mas o que esse texto de 1 Pedro está dizendo para nós? Nós precisamos de algumas coisas para vencermos o inimigo e para não sermos presas para ele. Seriedade e vigilância, quando ele diz sede sóbrios. Sobriedade é o oposto de alguém que está bêbado. Quem está bêbado fica com senso-percepção e com a mente fora de controle. Ele não tem muita controle sobre os seus atos, o que vai falar, porque ele perde isso. O cérebro fica contaminado. E sobriedade significa eu estar em plena consciência de quem é o inimigo com o qual nós estamos lutando. E quais as armas e como eu tenho que usar essas armas para vencê-lo. Isso fala de sobriedade e vigilância. E o outro ponto é, não adianta ser vigilante, não adianta estar consciente de como ele é e o que ele faz se nós não estivermos sujeitos a Deus. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda buscando. Ele entra quando ele vê brecha, quando ele vê um cristão desavisado, quando ele vê um cristão que permanece pecando e não volta atrás, não pede perdão, não se arrepende. Essa pessoa vai se tornando uma arma fácil para o inimigo, não é? Atuar na vida dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti. Sujeição a Deus, aí sim. Se você está sóbrio, se você está vigilante e sujeito a Deus, em obediência à sua palavra, pode resistir, porque ainda que você esteja sob um ataque dele, ele vai ter que fugir. É isso que a palavra mostra para nós. Não tente vencer o inimigo sem submissão a Deus, vigilância e obediência à palavra. Ele vai fazer gracinha, porque a palavra de Deus mostra isso para nós, né? Que ele entra quando a pessoa é desavisada, quando a pessoa não se preocupa, quando fica com um lado servindo a Deus e o outro agradando a ele. Então, a pessoa se torna uma presa fácil, né? E essa guerra nós vencemos no poder do Espírito Santo com as armas que ele nos dá. Que eu já falei em outro vídeo também, Efésios 6:10, né? Fortalecei-vos no Senhor, revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. As proposições, as tentações do inimigo, elas não são coisas claras. Elas são astutas, elas são bem boladas. Elas vêm muitas vezes através de um meio que parece ser legítimo, parece ser certo, parece ser bom, parece ser agradável. É assim que o inimigo tenta um cristão, né? E muitos aí ele tem usado até a própria teologia, né? As pessoas que se apostataram, que se tornaram falsos mestres, falsos profetas, né? É sendo usado pelo inimigo através daquilo que era uma arma poderosa se ele não estivesse usando de forma errada. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entender também que essa luta não é contra pessoas, tá? Muitas vezes nós estamos sendo atacados por pessoas, mas você tem que entender que às vezes é uma pessoa sendo usada pelo inimigo para atrapalhar e para ferir e para prejudicar você, tá? Mas analise bem para não sair falando que toda luta sua é uma luta assim, alguém usado pelo inimigo. Não, nem sempre é. Muitas lutas que os cristãos enfrentam, às vezes são lutas em relacionamentos, são lutas do dia a dia que precisariam ter mais sabedoria para lidar, né? Então, preste atenção nisso aí. Então, entender
que é uma luta contra principados e potestades. Principados e potestades fala de uma hierarquia bem organizada. As estratégias e a forma como Satanás trabalha com seus demônios fala de uma hierarquia bem organizada, tá? Para atingir os servos de Deus nas regiões celestiais, né? E Paulo entendia bem essa guerra quando ele fala, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu já falei várias vezes aqui sobre obediência. Desde o primeiro vídeo falando sobre esses 3 inimigos, eu estou falando de obediência. Por quê? Porque sem obediência nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo. Começou lá no Éden. O que aconteceu lá no Éden? A sugestão do inimigo para Adão, para Eva. Desobediência. Porque Deus tinha dito para Eva, você pode comer de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente ali que Satanás pegou Eva, né? Foi exatamente ali que ele lançou a proposta mirabolante dele, a proposta interessante, a proposta incrível. Ser como Deus, ter os olhos abertos e não morrer. Tudo que Deus havia falado que aconteceria se Eva desobedecesse, Satanás veio e disse para ela que seria o oposto. Entende? Ele trocou ter olhos abertos. O que Eva precisava saber além daquilo que era para ela saber da obediência àquilo que Deus havia dito? Essa tem sido uma estratégia muito forte do inimigo. É colocar no seu coração, na sua mente, na sua alma, um sentimento de escassez. Não, essa árvore é boa para dar conhecimento. Deus havia dito que se comesse morreria. Não, não é bem assim. O relativismo hoje, né? Não é bem assim. Não, vocês são muito radicais. Olha, a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus coloca para nós não é radicalismo, é proteção contra a sua vida. É proteção. Então Paulo entendia bem isso e ele alertou: leve cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entenda o evangelho, não questione. Perguntar é diferente de questionar, tá? Porque toda a palavra de Deus, ela é perfeita, a lei de Deus é perfeita. E aperfeiçoou o nosso caminho. Está escrito isso na palavra. A lei de Deus, ela não é pesada. Os seus mandamentos não são pesados. Você tem ao seu favor para a obediência o Espírito Santo, a ação do sangue da cruz, a presença de Jesus com você através do Espírito Santo. Você tem pessoas que oram por você. Você tem o entendimento e a explicação da palavra hoje. Então, olha, isso não é pesado. Existe todo um trabalho de Deus na terra para que você obedeça. Então, os mandamentos de Deus não são pesados, né? Então, o diabo, ele é classificado também como tentador. Ele testa, ele tenta. Ele fez isso com Jesus, né? Testou a convicção de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, né? Na possibilidade de demonstrar poder, em troca da adoração a Satanás, né? Se prostrado me adorares, ó, eu te dou tudo isso, né? Lança-te daqui abaixo, tente o Senhor teu Deus, porque está escrito, e Satanás usa a própria palavra quando ele quer enganar. Ele fez isso com Eva e ele continua fazendo isso hoje, com homens e mulheres de Deus, tá? Então esteja atento, o que vai fazer você vencer é a obediência. Que é que a palavra pede de nós? Obedeça na íntegra, porque assim você não vai ser vencido pelo inimigo. Então, o tentador, Satanás, ele é tentador e ele é acusador também, né? Ele acusou Jó diante de Deus, dizendo que Jó servia a Deus por interesse. Quando Deus pergunta para ele: viste lá na terra o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí o que Satanás diz? Ah, mas também, né, Deus?
Você cercou ele, você colocou uma cerca no entorno dele, você deu proteção, você deu bens, né? E aí Deus fala para Satanás, então é isso? Você acha que é isso? Então pode tocar nos bens dele. Depois Satanás ainda diz outra coisa para Deus, diz, não, tudo que o homem tem dará pela sua vida, pela sua saúde, né? Aí Deus permite ele tocar em Jó e com tudo isso Jó não negou. Jó tinha uma convicção muito grande de quem era Deus e do Deus que ele servia, né? Ele questionou, ele perguntou, ele falou que o dia que ele nasceu não foi legal, que um aborto seria melhor, mas ele nunca duvidou de quem era Deus. E Satanás, ele tem feito isso com muitas mentes, com muitos corações. Então, não duvide do quem é o nosso Deus, do que Deus pode fazer, do que Ele é capaz, do que Ele sabe, do que Ele pode, porque os planos de Deus nunca podem ser frustrados. E obedeça. Obedeça a palavra, porque você vai vencer esses 3 inimigos poderosos: o mundo, a carne e o diabo. Enquanto você estiver aqui nessa terra como cristão, você tem uma guerra com essas três entidades, tá? Em nome de Jesus, fique com esta palavra, compartilhe com alguém, se inscreva aí no canal e que Deus te abençoe. Você vai vencer. Tome as armas certas e obedeça, porque você será um vencedor.